voltar a destacar o Atlético Paranaense, que teve o comando do Carlos Pracidelli no domingo, interinamente, lá no Estádio do Café, e conquistou a vitória, né? A 10ª vitória em 11 jogos na primeira fase do Campeonato Paranaense. O Pracidelli comandou o time à beira do gramado porque o Paulo Turra estava cumprindo suspensão automática. Exatamente, Linhares Júnior. Carlos Pracidelli, pela primeira vez, técnico do Furacão em uma partida. Ele que, ao contrário do Antônio Oliveira, deu a entrevista coletiva após a partida lá no Estádio do Café, vitória de 1-0 contra o Londrina. Furacão manteve a invencibilidade no Paranaense, fez os 31 dos 33 pontos possíveis, que eram possíveis após o empate contra o Coritiba, quase terminou a primeira fase 100%. E o Carlos Pracidelli deixou bem claro, agora é mata-mata, o Atlético passou muito bem na primeira fase, mas o foco é o título paranaense, e para ganhar o título paranaense tem que superar o São Joséense. O Carlos Pracidelli falou sobre o adversário e também projetou esse confronto de mata-mata pro Furacão lá no sábado no Estádio do Pinhão, às 4h. Todos são sabedores das dificuldades que serão esses jogos finais, né? A equipe do São Joséense conseguiu uma classificação aí que lá atrás às vezes ficou até difícil, né? Mas é um grupo também unido, foi em busca do objetivo e conseguiu o objetivo, né? E agora quartas de final. Agora é um outro campeonato, nós somos sabedores disso, sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito forte no seu campo, temos que ir lá no próximo final de semana, sabedores de tudo isso, para fazer uma grande partida e, se Deus quiser, levar uma condição boa para que a gente consiga, no jogo de volta lá na nossa arena, fazer uma boa partida e passar para outra fase, mas sempre com muito respeito da equipe da São Joséense, como eu falei, que conseguiu, né, com muita determinação, muita garra dos seus jogadores, uma classificação importantíssima, né? Então vamos respeitar e vamos sabedores que teremos muitas dificuldades. O Carlos Pracidelli valorizando bastante o adversário, né? O São Joséense começou mal o Campeonato Paranaense, ficou entre os times ali na parte de baixo da tabela, né? Brigando para não cair. E depois, a partir até do jogo contra o Atlético, né? Que o São Joséense entra com um time meio mesclado e aí vai a Foz do Iguaçu e mete 5 lá no Foz, num jogo fora de casa, e a partir daí começa a engrenar e conquista essa 8ª colocação da primeira fase. Claro, enfrenta o líder Atlético, tem uma parada duríssima. O Pracidelli vai valorizar o adversário, tem a questão do respeito e tudo mais, mas a gente sabe, o Atlético é muito favorito para a partida. Se a gente for falar só pela matemática, assim, 12-31 pontos, Linhares Júnior, 19 pontos de diferença. Mas veja assim, o São Joséense, se a gente buscar o histórico aí de confrontos contra a dupla Atletiba, o São Joséense só perdeu para a dupla Atletiba esse jogo do primeiro turno pro Atlético, né? Verdade. Nos outros todos empatou com as 3 partidas. No ano passado, com as 2 vezes. Os outros todos, as 2 do ano passado e mais uma com o Curitiba esse ano. O São Joséense estreou ano passado na Série A do Campeonato Paranaense. Mas é um retrospecto, né, respeitável, né? Se você considerar aí a juventude da equipe, né? E a vitória do Atlético não foi assim uma vitória, né? Porque estava 2 vezes atrás no placar, né? O São Joséense abriu o placar com menos de 1 minuto. O Atlético empatou acho que aos 8 ou 9. Depois o São Joséense passou de novo à frente já no segundo tempo. No comecinho do segundo tempo. Aí o Atlético foi buscar o empate, né? Aquele gol que teve o desvio do Zé Ivaldo, né? Mas foi dado pro Ricardinho. Foi dado pro Ricardinho. E o Atlético, só no finalzinho, lá perto dos 40 minutos, ele conseguiu aquele golaço do Coelho para vencer a partida. Não foi um jogo fácil. Não. Como eu acho que não vai ser, né? Nesse sábado em Janaína. O Atlético contra o Coritiba, o São Joséense fez uma partida defensivamente perfeita, né? O Coritiba criou inúmeras oportunidades, mas o São Joséense conseguiu segurar o ataque do Coritiba naquele jogo. Então, é um time que tem uma estrutura defensiva bem consistente e não será fácil, né? Não dá para achar que vai chegar lá no Pinhão e vai sair com uns 3 pontos, até assim, sem fazer muito esforço. Vai ter que fazer muita força. E até pro jogo da volta na arena, dependendo do que acontecer no sábado, o Atlético vai ter também um jogo difícil, né? Então, eu não vejo nenhum confronto moleza aí nessa fase do Campeonato Paranaense. Sabe? E a questão do Pinhão, só um pouquinho antes de você comentar, Jana, é também uma das cenas mais icônicas do Campeonato Paranaense na primeira fase. Os jogadores colocando gelo na chuteira, justamente porque
o gramado sintético e 4 da tarde, aquele solão do verão brasileiro, tava muito quente lá no Pinhão. Eu fiz o segundo tempo de óculos escuros pra poder enxergar os jogadores, porque o sol tava na minha cara, eu não conseguia ver o campo. Tava muito quente. Até falei isso na transmissão, né, Linhares? Quem conhece o gramado sintético lá do Passo da Areia, lá em Porto Alegre, né, do campo do Zequinha, esse tipo de gramado realmente é muito prejudicial para os jogadores, porque assim, a grama não é a grama do Atlético, que tem uma tecnologia muito moderna, né, com a fibra de coco, o estádio é molhado lá, antes, no intervalo. Mesmo, aqueles no Atlético, de quadra, né, de society. No Atlético eles molham, inclusive. A grama não é para deixar o gramado mais rápido, nada disso, é por causa da temperatura. A principal função é por causa da temperatura. No gramado lá do São Joséense, eles também molham o gramado, né? Só que como a camada de grama é muito fininha e já é uma base de concreto embaixo, né? O sol muito quente, a temperatura fica elevadíssima, né? Relatos de mais de 40 graus no gramado do São Joséense. E aí o jogador vai com aquela trava de borracha, né? E a borracha, né, esquenta nesse calor todo aí. Lá em Porto Alegre, no campo do Zequinha, o jogo é parado constantemente para os caras meterem a chuteira dentro do balde de gelo, né? Então é um problema sério esse tipo de gramado sintético, né? Quando não se tem a tecnologia mais moderna, né? Então, às vezes, o gramado oferece esse problema aí. Os jogadores têm esse desafio também. Não à toa, foi um dos jogos mais duros do Atlético no Paranaense, né, Jana? Foi. E a gente não esperava que fosse daquela forma, né? O São Joséense vinha muito mal no Campeonato Paranaense. E eu olhei aqui, a previsão é de que esteja até 26 graus no sábado que vem, mas com possibilidade de chuva, né? Os 26 graus são até as 2 da tarde ali, depois eu começo, acho que dá uma refrescada. Mas como é esse piso que é o sintético da pelada, né? Mas não é ginásio coberto, então realmente esquenta demais. Mas o Atlético já sabe o que vai enfrentar e vai ter um apoio grande também do torcedor que vai até lá, né? Vai ter maioria da torcida atleticana. No primeiro turno, o espaço que é normalmente da torcida visitante ficou para o mandante, para a torcida do São Joséense e as demais dependências do estádio, né? Porque lá tem uma arquibancada atrás de um gol, uma em frente, né, na lateral, e outra atrás do outro gol. Então, a da reta, né, da lateral toda, e atrás do gol que fica à direita ali da nossa posição de transmissão pro Atlético, e a torcida do São Joséense fica na outra arquibancada que fica à esquerda, né? E para quem tá interessado em ir ao jogo, né, a torcida do Atlético foi maioria no Pinhão no jogo da primeira fase, 2.700 ingressos disponibilizados pela diretoria do São Joséense para a torcida do Atlético para essa partida de logo mais no sábado, né, às 4 da tarde. Cabe mais gente lá, não cabe? Cabe não. Um pouco mais, mas acho que dessa vez eles vão querer dar uma equilibrada na equilibrada. Né? Capacidade total do estádio do Peão é 4.030 torcedores. 4.000. Quase 3.000 vai ficar com... Né? E eu tinha o valor do ingresso, 75% do... Mandei pra você. Eu não anotei ali, eu achei que eu tinha anotado, mas você não precisa saber, porque você não Agora vai Agora já quero dar um spoiler pra Janaína. Eu vou de graça, né, Linhares? Já tá credenciado. Janaína, jogo lá no estádio do Pinhão é bom, depois do jogo tem um chopinho lá na faixa. Eu fiquei sabendo, né? É que o Senechal, ele terminou o jogo, a gente ficou aguardando ele pra ir embora. E aí sumiu o Senechal lá. Não, recebeu souvenirs no estádio. Eu fui agraciado. Depois você só viu a foto no Stories, né? Eu fui agraciado depois da partida com um chopp. Eu tinha tomado uma insolação, eu fiquei com o pescoço todo vermelho lá. Que a gente tava no coberto. Aí ganhei um choppinho lá. Ingressos promocionais limitados na compra antecipada lá em São José dos Pinhais a R$50. Então essa aí a informação. Pô, tá barato, hein? E depois aí quem tabelado tá a acostumado a pagar 300, né? Quem não pegar a promoção, depois a R$100 o ingresso lá do São. Meio-dia e 40.